Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a salvação vem do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Você quer ir morar no céu com Deus? Quando deixar este mundo, aceite Jesus como o Salvador de sua vida. Abandone os seus pecados. Mas eu não consigo. Ninguém consegue. É por isso que precisamos de Jesus. Somente Ele pode libertar-nos do pecado. Antes da oração, curte esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Amém? Sem Jesus, amados, nenhum ser humano na terra consegue nada. Sem Jesus, somos pobre e miserável. Sem Jesus, somos uma folha seca soprada pelo vento. Mas com Jesus, somos herdeiros do reino de Deus. Com Jesus, somos libertos do pecado e somos mais que vencedores. Quer ser vencedor, vencedora? Entrega a sua vida a Cristo, porque somente dele vem a salvação. Oremos nesse momento. Já curtiu o vídeo? Então vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo mesmo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida. Obrigado pelo ar que estamos respirando nesse exato momento. Obrigado pela visão, porque estamos enxergando. Obrigado pela audição, poder ouvir. E obrigado, Deus, poder fazer mais uma oração. E obrigado, Deus, por esta pessoa que está agora ouvindo esta oração e orando comigo. Agradeço, Deus, a Ti por cada pessoa que tem sido alcançado pelas orações. E o meu pedido dessa tarde, Espírito de Deus, é que o Senhor venha fazer entender a salvação que vem do Senhor. Porque ainda, Espírito Santo, o Senhor sabe que muitas pessoas, eles têm uma religião. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, tem uma religião, Senhor. Mas ainda não tem um nome escrito no livro da vida. Muitas pessoas, meu Deus, têm uma religião, mas ainda não morreram para o mundo de pecado, e não ressuscitou para viver para o Senhor. Estou falando, Deus, da ressurreição espiritual. Pai, porque o Senhor sabe que existe 3 ressurreição e 3 morte. Amado Deus, a primeira ressurreição exatamente essa ressurreição espiritual. É quando Deus, o pecador, se arrepende dos seus pecados, aceita o Senhor como Salvador, ele morre para o pecado e ressuscita para Deus. A segunda morte e ressurreição de Deus é a física. Quando alguém ele desce à sepultura, vai ao caixão e torna a viver. Como Lázaro, a filha de Jairo, Dorca, o filho da viúva lá no Antigo Testamento. E existe, Deus, a ressurreição eterna. É quando aqueles que servem ao Senhor ressuscitarão para nunca mais morrer,
Assim, Jesus, como o Senhor, ressuscitou e não morre mais. E eu quero pedir ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a revelação divina pela salvação de multidões de almas. Estão vivos, trabalham, se diverte, peca, mas na verdade Deus está morto para o Senhor. Está morto em pecado, está morto nas ofensas, está morto na iniquidade. Deus, e aquele que está morto no pecado, ele só tem prazer no pecado. Deus, uma pessoa morta para o Senhor, ele não tem prazer nas coisas do Senhor. Ele não tem prazer de ler a Bíblia. Ele não tem prazer de orar. Ele não tem prazer de louvar ao Senhor. Ele não tem prazer de ir aos cultos, porque está morto para o Senhor. Mas nessa tarde, Pai, em nome de Jesus, ressuscita, Senhor. Ressuscita pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Pela ação do Espírito Santo. Ressuscita vidas, meu Deus, para viver para o Senhor. Ó Deus bendito, Deus santo, porque só vai para os céus aqueles que foram alcançados pela vivificação, a ressurreição dentre o mundo de pecado. Jesus, salva essa mulher que ainda não tem o nome escrito no livro da vida. Jesus, salva esse adolescente que ainda não aceitou a Ti como Salvador. Nasceu em um lar cristão, mas até o momento Jesus não tomou a decisão em Te servir. Jesus, ressuscita, Senhor, esse homem que ainda está morto no pecado. O prazer dele, Deus, é só no pecado, o prazer é na cachaça, nas drogas, nas coisas deste mundo. Jesus, ressuscita essa mulher que ainda está morta em seus pecados. O prazer dessas vidas, Pai, é só no pecado, porque eles estão mortos para o Senhor. Mas eu peço a ressurreição para que essas vidas, Pai, passem a viver para o Senhor. Receba a vida eterna, receba a vida, ó Espírito Santo de Deus. Senhor, o pecado matou o homem. Senhor, o pecado destruiu a comunhão do homem com o Senhor. O pecado se tornou um grande abismo entre o homem e o Senhor Deus. O pecado destruiu a santidade que o homem tinha, porque o Senhor criou o homem perfeito. O Senhor criou o homem justo. Mas o pecado contaminou o homem em espírito, alma e corpo. Hoje, Deus, o homem que ainda vive para o pecado está imundo diante dos Teus olhos. Jesus querido, quantas mulheres imundas aos Seus olhos. Jesus, quantos homens imundos aos Teus olhos. Jesus, porque o pecado é uma imundícia diante dos Seus olhos. Jesus, o pecado, ele fede diante do Teu nariz. Senhor, o homem, o ser humano, Deus, o pecado para ele é cheiroso, por isso que ele gosta do pecado. Mas para o Senhor o pecado fede, meu Pai. O Senhor tem nojo do pecado. O Senhor ama o pecador. O Senhor ama o pecador, Pai. O Teu amor é tão grande por esta mulher que vive pecando.
O teu amor é tão grande por esse homem que vive pecando, que o Senhor enviou Jesus Cristo, teu único Filho, para ser crucificado e condenado em nosso lugar. Pai, e nessa tarde é tarde de salvação, nessa tarde é tarde de arrependimento, de perdão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, salva esse adolescente que já estão, ó Deus, praticando coisas horríveis escondido dos pais, mas os teus olhos estão vendo tudo. Jesus, tem misericórdia dessa criança, Senhor. Jesus querido, porque a tua palavra coloca uma responsabilidade sobre a vida dos pais. Ensinai o menino no caminho que deve andar. Senhor, tu sabes, Jesus, que para o homem fazer as coisas erradas não precisa ninguém ensinar. Não precisa, Deus, ninguém ensinar uma criança a fazer coisa errada, porque a própria natureza já leva para o erro. Jesus, mas nesta tarde, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui clamando salvação. Salvação é um milagre, uma ação divina do Espírito Santo. Espírito de Deus, salva, Senhor. Salva, Jesus querido, o esposo da tua filha. Jesus, eu quero te apresentar, ó Deus, a Daílza, Senhor, e também a vida do João. Jesus querido, meu Deus, Senhor, esta família, por falta de conhecimento, Jesus, muitas vezes, Pai, por falta de ensino, Deus dá sabedoria a Daílza, os filhos dela. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tem misericórdia. Deus, o Senhor criou o homem para viver em santidade, para te adorar, para te servir, mas o inimigo, o sagaz, atentador, ele enganou o primeiro casal, Adão e Eva, e ele continua enganando. O espírito de mentira continua enganando as pessoas. Deus, quantas pessoas fazem enganadas por Satanás, prestando a sua devoção em adoração e veneração a um ídolo, a uma imagem de escultura que não pode salvar. Deus, como Satanás cegou a humanidade para adorar um ídolo que tem boca e não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não abraça ninguém, tem pés, mas não anda. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, porque a salvação vem do Senhor. Jesus, Maomé não pode salvar, Buda não pode salvar, Maria não pode salvar, meu Deus. Pedro não pode salvar ninguém, Abraão não pode salvar ninguém, Moisés não pode salvar ninguém, o anjo Gabriel não pode salvar ninguém, Senhor. O arcanjo Miguel não pode salvar, porque foi unicamente Jesus, o teu Filho amado, que veio ao mundo dar a vida por nós. Somente Ele pode salvar. Jesus, tem misericórdia, Pai.
Tem misericórdia, Deus, de milhares e milhares de vidas enganadas pelo pecado. Jesus, quantas almas religiosas, mas não tem paz. Quantas vidas, Pai, religiosas, não tem alegria, tomado por uma angústia, uma tristeza, depressivo, pensamento cheio de coisas erradas. Jesus, quantas vidas, Pai, enganadas, meu Deus, são religiosos, Senhor, mas dominado pelos vícios malditos, pela bebedice, ou dominado pelo tabagismo, pelas drogas. Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Eu clamo salvação. Eu clamo salvação nessa tarde. Em nome de Jesus. Senhor, liberta da escuridão das trevas milhares de vidas que ainda estão na escuridão das trevas e não enxerga, Jesus, a verdadeira luz que é o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor declarou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. E quantas vidas, Pai, andando em treva, peca e acha que é normal, prostitui, acha bom, usa as bebidas, são devassos, levianos, iracundos, invejosos, feiticeiros, idólatra, efeminado, e acha tudo normal. Ó Deus, mas eu clamo por salvação. Salva, Jesus. Senhor, o profeta Isaías, ele deixou uma profecia escrita, que há um véu sobre o rosto dos perdidos pecadores. Há um véu que cobre o rosto de todas as nações. E é exatamente Deus, por causa desse véu, que milhões de vidas não conseguem, Jesus, enxergar a porta da salvação. E quando nós pregamos a salvação em Cristo Jesus, muitas vezes vidas ficam revoltadas, perseguem os cristãos, falam mal dos pregadores, rejeita a oportunidade da vida eterna. Senhor, mas nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti, ó Deus, salvação, porque a salvação só vem do Senhor. Jesus, somente o Senhor poderá dar a vida eterna. Somente o Senhor pode garantir a eternidade feliz. Ajuda essa mulher a se arrepender, Senhor. Ajuda esse homem a se arrepender. Ajuda, meu Deus, essa família a aceitar a Ti como Salvador, Jesus. Ajuda essa família a procurar a igreja. Espírito de Deus, coloca no coração de cada homem e de cada mulher, sabe, Senhor, aquela sede pela palavra, aquela sede pela Tua presença, aquela sede, Jesus, de ter uma vida diferente, uma vida melhor. Amado Deus e amado Pai, nessa tarde, Jesus, eu oro. Ajuda essa mulher a entender, Senhor, que não é a religião que salva. Senhor, todos os religiosos, Jesus, que não Te aceitar, infelizmente, não terá lugar no céu. Jesus, porque a religião não garante a vida eterna. A religião não garante a salvação.
A religião não garante o perdão dos pecados. A religião não lava ninguém dos seus pecados. Jesus, porque o que nos lava do pecado foi o teu sangue derramado na cruz. Oh, meu Deus, ajuda esse homem, essa mulher, parar e refletir. Jesus, quantos anos, meu Deus, pessoa religiosa, mas são escravos da cachaça. Meu Deus, faz esse homem entender, meu Pai, faz essa mulher entender que até hoje a religião dele, não mudou nada na vida, Senhor, cada dia mais a pior. Mas se ele se aceitar a Ti, Jesus, terá a vida eterna, terá o perdão, será liberto. Amado Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo como Salvador, eu clamo a Ti agora, Jesus. Espírito Santo, convence esse homem, essa mulher, esse adolescente do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, faz que essa pessoa entenda que Jesus é o único Salvador. Entenda que essa pessoa, Pai, ela precisa de arrepender. Senhor, o Senhor tem poder de transformar em uma nova criatura. Deus, esta é a minha oração. Que milhares de vidas, Pai, abandonem os seus pecados e entregam-se a vida a Ti para viver a eternidade contigo. Assim, Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Meus amados, queridos irmãos, ouvintes, só Jesus salva, só Jesus perdoa, só Jesus te liberta, só Jesus te garante a vida eterna. Só Jesus pode escrever o teu nome no livro da vida lá no céu. Somente Jesus pode apagar todos os pecados que já cometeu. Sabe aquele pecado que ninguém viu? Sabe aquele pecado que você praticou e a sua consciência continua te acusando? Depois que você cometeu tais pecados, você não tem mais paz dentro de si. Deus viu o dia que você pecou. Deus viu o dia que você fez aquele pecado, que na sua mente ninguém viu, mas Deus viu. E aquele pecado, esse pecado, está escrito em um livro lá no céu. Se você não se arrepender, no dia do juízo, esse livro vai ser aberto e Deus vai mostrar para você, amigo. Olha, tal dia, tal hora, você fez isso, em tal país, em tal cidade, em tal lugar. Deus vai mostrar tudo. Mas se você aceitar Jesus agora, tudo isso é apagado do livro das obras. O seu pecado é cancelado. Ele perdoará você e te dará o direito à vida eterna. Então eu digo, em nome de Jesus, quer ter a vida eterna? Aceita Jesus como Salvador agora. Aí na tua cidade, procure a igreja e vá servir a Cristo. Diga ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja, o obreiro: pastor, eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero aprender sobre o que é o batismo nas águas. Batismo nas águas é o símbolo do sepultamento do velho homem e a ressurreição da nova criatura. Amigo, dá tempo, se arrepende. Porque se o homem morrer e não se arrepender agora, lá no juízo final não tem arrependimento, não tem perdão. Arrependimento tem, só não tem perdão. Hoje, se você se arrepender, tem perdão para a tua vida. No dia do juízo, haverá arrependimento sim, mas não terá mais perdão. Sabe por quê? Porque o advogado, naquele dia,
ele não será mais advogado, ele será juiz. E juiz não revoga causa, quem revoga é advogado. Hoje Jesus é o teu advogado, então aceite ele como Salvador de sua vida, porque naquele dia ele será juiz, e juiz só lavrará a sentença da condenação. Escapa-te por tua vida, aceitando Jesus agora mesmo. Procure a igreja da sua cidade e sirva ao Senhor Jesus. Passe a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ir para os cultos, orar a Deus, buscar a Deus, abandonar o pecado, porque o pecado, querido, é doce como mel, mas só que a consequência dele é amarga. O pecado pode ser doce, mas para Deus ele fede. Pecado é um fedor para Deus. Que Jesus tenha misericórdia de nossas vidas, amados irmãos, que tem nos resgatado e tem misericórdia da humanidade. A salvação vem do Senhor. Amém.